Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa live particular, já vamos entrar ao vivo agora aqui na rádio. Glória a Deus, até que Ele venha e chova a justiça. Canção maravilhosa aí que eu pedi, né, da minha querida esposa, irmã Cibele. Deus só precisa de um disposto. Será que tem alguém disposto a ouvir esse chamado? Será que Deus hoje encontraria um coração valente, disposto a levantar suas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor, para que esse evangelho seja proclamado, para que a verdade seja dita, para que almas sejam livres da prisão, do pecado, do engano. E primeiro, nós pregávamos o evangelho para que as pessoas fossem livres do poder do diabo. Hoje, além de pregar para que pessoas sejam livres do poder do diabo, nós temos que pregar o evangelho para que pessoas sejam livres dos poderes dos homens que as aprisionam nos seus sistemas religiosos e arcaicos e por aí vai. Vamos falar daqui um pouquinho sobre isso. Essa luta, irmãos, ela não começou hoje. Eu vou mostrar para você aqui na luz da Escritura, Atos 16:16. Apóstolo Paulo, na cidade de Filipos, onde ele havia pregado, onde houve a conversão de Lídia. E você vai ver um pouquinho mais adiante, o Espírito Santo não deixou que a palavra fosse anunciada na província da Ásia. Antes eles atravessaram a região da Frígia e da Galácia para pregar em Filipos, pois ali havia uma pessoa que se converteria a Cristo. Então, voltamos ao pressuposto que a pregação do Evangelho é para conversão, para que pessoas se convertam a Cristo Jesus. Mas no versículo 16 tem algo muito interessante, que diz assim: certo dia estávamos indo para o lugar de oração e veio ao nosso encontro uma escrava. E essa moça, dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro, e seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Fez isso muitos dias a fim. Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Os donos da moça viam que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram às autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade, ensinando costumes contra a nossa lei, que somos romanos e não podemos aceitar esse costume. Não é novo. A nossa luta, essa batalha, ela não é nova. Desde os primórdios da fé dos discípulos, Cristo disse: filhinhos, o anticristo já está no mundo, os espíritos maus estão enganando. E deixa eu dizer para você algo, como disse Paulo, pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito que opera em 99,9% das igrejas não é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito mau, é o Espírito do Anticristo, o Espírito do engano. E nesse mesmo texto eu te provo essa narrativa porque o Espírito de Deus, ele prega para que o homem se arrependa do seu pecado e mude a sua vida e se converta. Quando Paulo pregou, Lídia se converteu. Mas quando o espírito imundo falava na boca daquela mulher, ele adivinhava o futuro. E os donos daquela moça ganhavam muito dinheiro com ela.
Não é de hoje, irmãos, que os falsos espíritos estão por aí, pregando a mesma verdade. Olha só, preste atenção. O próprio espírito imundo do anticristo na boca daquela pobre moça que era uma escrava. Ele pregava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ele não estava pregando o engano. Ele estava pregando que aqueles homens eram de Deus e através das palavras deles, eles poderiam ser salvos, sim. Ele estava se escondendo através daquela falácia para poder gerar lucro para os seus donos. Irmãos, que triste, irmãos, ver que nos nossos dias atuais essa narrativa continua a mesma. Conosco aqui na live particular, irmão Fábio Luciano Nunes, um abraço, Deus abençoe meu amigo, meu irmão, o irmão Alexandre Soares, a paz do Senhor, te ofereci o pregador de rosas, viu, irmão? Na live da página, estão conosco. 2 homens de Deus aqui comigo, 2 pregadores do Evangelho, que Deus vos fortaleça e vos dê graça em nome de Jesus. Irmãos, a nossa luta ela não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra brigas, não é contra a desordem, não é contra os espíritos maus, que falam a verdade, mas enganam o coração do homem. Dizem até que esses aqui pregam pelo Evangelho e a libertações e a salvação, mas o intuito é rentabilidade, é lucro. Porque os donos dela sabiam disso. E o afinco de terem ela era exatamente para esse fim, para ganhar lucro com as adivinhações do espírito que se apoderava daquela moça. E aí eu pergunto, deixa eu perguntar para você, homem de Deus. Vamos respirar fundo e vamos tomar coragem. Cadê você, homem de Deus? Cadê você para fazer o que Paulo fez em Atos 16, 18, e virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E na mesma hora o Espírito foi embora. E quando os donos dela viram que não poderiam ter mais lucro, levaram Paulo às autoridades, e Silas estava junto com eles. Nós conhecemos esse trecho, ele vai nos falar de Paulo e Silas na prisão. Foram presos porque o evangelho na boca desses homens manifestou libertação do espírito de adivinhação, porém o espírito de adivinhação trazia lucro para aqueles homens, para aquela cidade. Então, quando você ver pessoas pregando com lindas palavras, mas que não há conversão, não há arrependimento, não há vida nova, essa pessoa não prega o Evangelho de Cristo, ela prega por adivinhação. Estão atrás de ganhos materiais. E falta eu e você apontarmos o dedo como Paulo apontou para esses homens e dizer: sai dele, espírito imundo. Vamos ter coragem, irmãos, de fazer a obra verdadeira que Cristo nos deixou na terra, que é socorrer os órfãos, as viúvas, pregar a verdade com autoridade nas Escrituras, porque é pelo nome dele que é poder. Irmãos, com o nosso próprio Salvador Jesus Cristo, deixa eu correr lá no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 33. Olha só que interessante. Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro evangelho nessa ordem cronológica aqui. Na Bíblia expositiva eles estão em outra ordem. Mas a narrativa não muda.
Jesus foi para Cafarnaum, numa cidade na região da Galileia. Ali ensinava o povo nos sábados. Estavam muitos admirados com a sua maneira de ensinar, porque falava com autoridade. Um homem na sinagoga estava dominado por um demônio. E o homem gritou. Bom, paramos o trecho aqui. Você vê que o verbo vivo que se fez carne e andou no nosso meio. Anunciava o reino dos céus e ensinava as pessoas nas sinagogas, porque era costume dos judeus se reunirem nos sábados, que era o dia de descanso. E dentro da sinagoga onde estava o nosso Cristo, havia um homem dominado, possuído por um demônio. Jesus ordenou ao demônio: cala a boca e saia desse homem em frente de todos. E o demônio atirou no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. O evangelho da libertação precisa ser pregado, ainda que muitas vezes nos custe a nossa liberdade. Custe muitas amizades que não são verdadeiras, porque os amigos verdadeiros eles permanecem. Faz muitos anos que eu não vejo esse moço que está na live conosco e sempre nos comunicamos. A amizade verdadeira, ela permanece. Se você perde uma amizade por pregar o evangelho, você não perdeu, Deus te livrou. Se você salgou o charque e o companheiro não comeu contigo, glórias a Deus. Louvamos o nome do Senhor Jesus, porque já vimos nas Escrituras o que aconteceu com o nosso Cristo, o que aconteceu com Paulo. E esse Espírito, ele opera nos dias de hoje também. Que Deus nos dê a mesma graça que deu para Paulo através do nome de Jesus, para que onde estivermos seja manifesto o poder que não é enganoso. É o poder de liberdade. É o poder de proclamação do reino que converte o homem naquilo que ele vai ser, não naquilo que ele quer ser. Que temos a fé, que somos todos chamados à liberdade. Cristo nos chama para vestir o seu jugo. Mateus 11, 28, a minha primeira pregação. Eita glória! Vinde a mim quem está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas os homens querem bois, querem botar cangue em bois. Querem transformar o povo do Senhor em massa de manobra política. Querem fazer da igreja cabos eleitorais, palanques políticos. Meu Deus, misericórdia. Associando o santo com o profano. Irmãos, fomos chamados para representar o reino dos céus. Deixem que outras pessoas representem o interesse das particularidades dos outros, mas vamos ficar com o evangelho. Vamos manifestar o reino de Deus. Vamos usar o jugo de Jesus. Tira essa canga aí, irmão. Botar ela nas tuas costas. Vamos servir ao reino, servir a Deus em Cristo Jesus e ao nosso próximo como nós mesmos. Mas quando a opinião do irmão me fere, que amor é esse que eu tenho em mim? Quando o irmão pensa diferente daquilo que eu penso, ele já deixa de ser meu irmão. A via de regra do cristão é a mente do irmão Eli? Não, é a mente de Cristo em nós.
Quando o irmão vive um estilo de vida do qual eu não concordo, eu me torno juiz dele. Isso é o Evangelho da Liberdade? Isso é o que Cristo mandou nós repartirmos por sobre a face da terra? Oh, glória a Deus também aqui na live conosco, o irmão Joel Madruga. Um abraço, querido. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Outro grande amigo aí que o Senhor nos deu de conhecer através do Evangelho. Vamos ter que fazer uma bagunça, irmão, qualquer hora, hein? Um violão, vamos engraxar o bigode. Crente gosta de engraxar o bigode, né, Pedrinho? Glória a Deus. Aleluia. Coragem, meus irmãos, para pregar o Evangelho verdadeiro. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Deus nos encoraja, nos dá força. E manda nós ponhar, olha só a expressão, nós ponhar o dedão neles, ó. Sai deles espírito imundo, pelo poder do nome de Jesus. Primeiro mandamento, não terás outros deuses perante mim. Aí Moisés vem descendo, irmãos, olha só. Moisés vem descendo do Monte Sinai. 40 dias, jejum, oração, recebendo de Deus as tábuas da lei. E aí um povo que clamou por misericórdia, estava sofrendo. 430 anos sofrendo no Egito. Deus levanta Moisés e Arão. Aquele povo vê sinais, vê maravilhas, vê as águas se tornando em sangue, vê as pragas, vê o Espírito de Deus ceifando os primogênitos. O povo vê Deus abrindo o mar através de Moisés. O povo come o pão vivo que desceu no céu, o maná, que é Cristo Jesus. Moisés sobe para falar com Deus no monte e receber as tábuas da lei. O povo pegou todos aqueles presentes que os egípcios lhes deram, o ouro, derreteu e fizeram um bezerro e foram adorar. Êxodo 32. E o que tem, irmão? Ô geração de crente idólatra. Geração de crente que não tem o seu coração firmado em Cristo, que os seus olhos não são voltados para Cristo, para o seu reino, para a sua vinda. São amarrados por coisas terrenas. Crentes ambiciosos, arrogantes, idólatras, feiticeiros, enganadores, e o povo de Deus gemendo nas cadeiras, o povo de Deus gemendo nos bancos das igrejas. Pelo amor de Deus, irmão, olha a audácia de Paulo, te levanta em Cristo Jesus. Eu vou começar a fazer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. A igreja chora. A igreja clama mais uma vez por homens que preguem a verdade do Evangelho. Não explorem o povo, não mintam para o povo, não enganem o povo. E Jesus chamou eu e você para levar o Evangelho da graça e de graça, sem cobrar R$1 de ninguém. De graça recebeu, de graça dá. Que cada um contribua segundo o que botou no seu coração e segundo aquilo que tem. Aleluia. Eu sinto um mover de Deus, um agir de Deus nos últimos dias, irmãos. E eu quero tocar um pedacinho da canção, Pedrinho. Toca para mim, do Gerson Rufino, dono da igreja.
e você preste atenção na dura realidade atual de muitos ministérios por aí. Voltamos em seguidinho, em nome de Jesus. Pedrinho, esse aqui, ó, dono da igreja. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Ó. Eita, glória a Deus. Aleluia. Fala, Jesus. Tem gente até imaginando que a igreja é sua empresa. Aleluia. Tem gente comprando e vendendo cadeira na igreja. Aleluia. Essa é minha igreja. Aleluia. Tem gente levantando muros, fechando a igreja. Glória a Deus. Dizendo, ninguém entra aqui. Essa é minha igreja. Aleluia. Mas a igreja é noiva de Jesus. É corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se afastar da igreja. Essa igreja. Aleluia. Mesmo aqui, Jesus. Glória a Deus. A igreja de Cristo não tem seja nem bandeira, tem vara, caixa de azeite e sua candeia. A igreja é morena e também aleluia. É muito formosa. Não é glória a Deus. Nem azul, nem cor de rosa. Aleluia. Não é dona de rádio e TV, nem está na internet. Jesus sabe quem ela é. Jesus a conhece. Aleluia. Pode abrir para nós, Pedrinho. Deixa eu rodar de fundo. Glória a Deus. Olha aí, querida igreja, sino maravilhoso para o teu relevo espiritual. Mateus 5,13. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perder o gosto e deixar de ser sal, não serve para mais nada, é jogado fora e é pisado pelos homens. Vocês são a luz para o mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine os que estão em casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Aí, Paulinha, palavra maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Também a irmã Mônica escreve Atos 20, 29. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês. Eles não terão pena do rebanho. Chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras procurando levar irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e noite, eu chorando, não parei de ensinar a cada um de vocês as recomendações do apóstolo Paulo para a igreja, antes dele viajar para Jerusalém. Vamos nos manter, irmãos, firmes, orando,
fazendo a verdadeira vontade do Senhor, que é cuidar da sua obra. A obra de Deus já foi feita, ela é o ser humano, formado com as suas mãos. O universo Deus formou com o poder da palavra, mas quando ele foi fazer o homem, ele formou com as suas mãos do pó da terra. Veja que precioso somos eu e você. Para o nosso Deus, João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 8h54. Estamos chegando pertinho do fim. Aqui também o irmão Alexandre colocou um texto maravilhoso que eu vou dar leitura. Gosto muito, irmão. Aleluia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 10 e no versículo 10. Segunda-feira eu estive aqui no programa do irmão Rony, foram 3 horas, oh glória a Deus! E Jesus conosco, né? O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham a vida e a vida completa. Eu afirmo a vocês, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção a eles. Quem entrar por mim será salvo. Nesse contexto, né, irmão Alexandre, nós sabemos, né, que os ladrões aqui desse texto de João 10, são os falsos líderes, os falsos pastores que se aproveitam da ingenuidade do rebanho do Senhor, como nos diz esse maravilhoso hino do Gerson Rufino, se intitulando Donos da Igreja. A igreja é noiva do Cordeiro, não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Barnabé, nem de José. A igreja é noiva do Cordeiro, santa, remida, imaculada. E Deus vai requerer de cada homem que ele levantou para apacentar o povo. Tenha certeza, irmão, se você que me escuta, você é um pastor, você é uma pastora, tenha muito cuidado com o rebanho do Senhor sobre aquilo que você ensina e como você os trata, porque são preciosos para o nosso Senhor e Salvador